Olá, no meu vídeo anterior sobre os ataques a Brasília, eu falei da importância do ressentimento, da dificuldade de lidar com frustrações. Agora eu vou falar de um outro aspecto que eu observei muito também nas minhas coberturas de guerra e de terrorismo, que é o valor do sacrifício. É assim, quando uma pessoa perde algo muito valioso, para ela é muito mais difícil lidar com essa perda se ela achar que foi uma perda totalmente gratuita, em vão, que aquilo não teve nenhum propósito. Então, fica mais fácil lidar com isso se a pessoa sentir que aquilo teve um propósito, que aquela perda pertence a um esquema maior das coisas, talvez até sobrenatural. As religiões sabem disso há milênios e você vê que os fiéis eles são levados a fazer sacrifícios para provar a fé deles. Isso historicamente aconteceu com todas as religiões. Depois que a pessoa faz um sacrifício, aumenta a fé, porque para poder lidar com aquela perda, seja de um animal valioso, seja de um bem material, ou mesmo houve sacrifícios até de pessoas da família, aí a pessoa passa a ser, digamos, emocionalmente mais obrigada a acreditar naquele propósito que a levou a fazer aquele sacrifício, senão a vida fica intolerável. Eu vi isso acontecendo muitas vezes, grupos religiosos, políticos e extremistas utilizando esse sentimento e essa estratégia. Eu soube de um relato no Afeganistão, por exemplo, de um jovem de 16 anos recrutado pelo Estado Islâmico para fazer um atentado, que na noite anterior foi violentado por 3 professores dele de religião. Com isso, ele saiu sentindo que não tinha mais nada a perder, obviamente, em primeiro lugar, e também que o sacrifício dele era tão grande que o propósito era proporcionalmente grande. Mas tem muitos outros exemplos também, pessoas que são induzidas a entregar tudo que têm para igrejas, para pastores, para provar a fé. Também na África existem grupos violentos, guerrilheiros, que obrigam crianças a matar os seus pais, os seus irmãos e até a enterrá-los junto com os homens que os recrutaram, para criar ali uma adesão, uma ligação com o grupo que não terá mais fim, porque essa criança vai crescer com essa necessidade de aceitar, de acreditar no propósito daquela causa, senão a vida dela fica totalmente intolerável. Como que isso se aplica ao nosso caso? É claro que o nosso caso aqui está muito longe de ser tão extremo, mas a lógica, o funcionamento e a estratégia são os mesmos. As pessoas são levadas a acampar, a fazer pagamentos, a se deslocar, a enfrentar sol e chuva, e até mesmo agora a enfrentar a polícia e a prisão, e tudo isso aumenta o fervor, a sensação de que isso tem uma causa, um propósito realmente sagrado, muito importante. E é claro que por trás há grupos que entendem essa lógica e exploram, manipulam esses sentimentos. Como a gente viu no vídeo anterior, essas pessoas que são recrutadas são movidas por uma grande sensação de perda, uma nostalgia, e estão em busca de algum sentido para a vida delas. Então são pessoas que já são vulneráveis a esse tipo de sentimento, que estão precisando desse tipo de acolhimento e de propósito para a vida delas. O que vai acontecer agora? É natural, é lógico que a lei seja aplicada, que a justiça funcione. Essas pessoas serão investigadas e, se for provado o envolvimento delas em atos que se enquadram na lei, elas serão julgadas, elas terão amplo
direito de defesa e, se forem condenadas e se forem presas, algumas delas, provavelmente a maioria delas, vai sentir um aumento na fé que elas têm por essa causa. Então, é inevitável que elas sejam punidas, elas precisam ser punidas, apaziguar esses grupos, apaziguar essas pessoas também não funcionaria, elas continuariam crescendo. Mas a gente não deve ter a ilusão de que ao punir essas pessoas, elas sairão dessa punição, digamos, sem querer mais pertencer a esses grupos, regeneradas, digamos assim, recuperadas para a vida em sociedade. É exatamente o contrário. Elas vão sair mais aguerridas, mais extremistas, para que elas possam acreditar nessa causa, dar um propósito para as perdas que elas têm tido.